Olá, eu sou o professor Guilherme Guaral, da Rede Estadual de Ensino do Estado do Rio de Janeiro, e vamos trabalhar essa videoaula de História para o 9º ano do Ensino Fundamental no seu primeiro bimestre. Os temas que iremos abordar são o início da República no Brasil, as questões sociais e as revoltas que ocorreram na cidade do Rio de Janeiro, como a revolta da vacina, e as transformações urbanas no início do século XX. Então, vamos começar. Como o Brasil viveu a passagem do século XIX para o século XX? A partir de 15 de novembro de 1889, foi inaugurada a República, uma nova forma de governo em nosso país, em substituição ao regime monárquico. Mas quais foram as mudanças trazidas por esse novo regime político? Numa república, o chefe de Estado é o presidente, escolhido por meio do voto do povo em eleições periódicas, e seu mandato tem um tempo determinado de duração. No Brasil, a proclamação da República resultou de um golpe comandado pelos militares. Nossos dois primeiros presidentes foram os marechais Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. Esse período foi chamado de República da Espada. Uma das primeiras medidas do novo governo republicano foi a elaboração de uma nova Constituição, promulgada em 1891, que determinava que o Brasil seria uma república federativa, formada por estados com autonomia para criar impostos e organizar forças militares próprias, entre outras atribuições. Os poderes estariam divididos em legislativo, para a elaboração das leis, o executivo, encarregado de executar as leis, e o judiciário, encarregado de verificar o cumprimento das leis e solucionar os conflitos entre os cidadãos. As eleições seriam diretas para os cargos legislativo e executivo, e apenas os homens maiores de 21 anos e alfabetizados poderiam votar. A nova Constituição marcou também o fim do regime de padroado, onde o Estado e a Igreja passaram a ser instituições separadas, o que significa dizer que o Brasil deixou de ter o catolicismo como religião oficial e se tornou um Estado laico, como é até os dias de hoje. Apesar de ter abolido o voto censitário, vigente durante o Império, onde só poderia votar quem possuísse determinada renda, a Constituição republicana não ampliou a participação popular nas decisões políticas. A maioria da população brasileira não podia votar. Entre esses estavam os analfabetos, as mulheres, os religiosos, os militares e os mendigos. Além disso, o voto era aberto durante as primeiras décadas da República, não como os dias de hoje, que o voto é secreto. O sistema de voto aberto facilitava o controle do processo eleitoral pelos chefes políticos locais, que elegiam candidatos de sua preferência, em acordo com as lideranças políticas estaduais. A partir da eleição do primeiro presidente civil, Prudente de Moraes, em 1894, se iniciou a primeira fase da República Brasileira, também conhecida como República Velha ou Oligárquica. Esse período foi marcado justamente pelo poder dos chamados coronéis, grandes proprietários de terras que exerciam poder na sua localidade, e das oligarquias estaduais, grupos que controlavam o poder local. Até 1930, esse sistema de votação, voto aberto, e os currais eleitorais garantiu que o poder se mantivesse nas mãos das mesmas pessoas. O período foi denominado como política do café com leite, onde os representantes das oligarquias paulista, produtora de café, e mineira, produtora de leite, se revezassem no poder, sendo que a liderança de fato estava com os paulistas. A crise financeira de 1929, iniciada nos Estados Unidos, se alastrou por todo o mundo, afetando também o Brasil e seu principal produto de exportação, o café. Com a Revolução de 1930, outras lideranças chegaram ao poder e Getúlio Vargas foi alçado ao cargo de presidente e permaneceu lá até 1945.
Uma das questões que a República não conseguiu resolver foi a inserção dos ex-escravos na sociedade brasileira. Desde a assinatura da Lei Áurea, em 1888, que extinguiu a escravidão no Brasil, os negros libertos não obtiveram apoio do poder público para ter empregos, escola, moradia. Assim, os preconceitos e a desigualdade social que se iniciou naquele período se mantém até os dias atuais. Essas questões sociais explodiram no início do século XX na cidade do Rio de Janeiro, que era a capital e a maior cidade do Brasil, com mais de 800 mil habitantes. O crescimento urbano carioca aconteceu de maneira descontrolada no final do século XIX, sobretudo depois que a escravidão foi abolida e a economia cafeeira entrou em decadência. A grande quantidade de pessoas na cidade reforçou a habitação nas suas regiões centrais. A cidade era entrada também para milhares de imigrantes e tinha um porto importante, em que centenas de embarcações atracavam, o que permitia que uma série de doenças, como a tuberculose, peste bubônica, febre amarela, cólera, varíola, ganhassem espaço. As reformas que aconteceram em cidades como Paris e Buenos Aires no século XIX serviram de inspiração para o caso carioca. Essas reformas visavam um embelezamento e a modernização da cidade. No governo do presidente Rodrigues Alves e do prefeito Pereira Passos, foi realizada uma grande reforma urbana que alterou a região central do Rio de Janeiro com a demolição dos cortiços, residências coletivas que abrigavam dezenas de pessoas. Em seu lugar foram construídas largas avenidas, prédios novos, com arquitetura moderna, bem nos padrões europeus. Essa população que foi desalojada teve que ir para os subúrbios ou se instalou nos morros, no centro da cidade. A reforma do Rio de Janeiro não afetou apenas as classes pobres, mas também os grupos que formavam uma espécie de classe média, de comerciantes, que tiveram que se adequar e adequar seus negócios a novos padrões impostos pelo governo. A reforma do Rio de Janeiro não afetou apenas as classes pobres, mas também grupos que formavam uma espécie de classe média, formada por comerciantes, que tiveram que se adequar e adequar seus negócios a novos padrões impostos pelo governo. A reforma foi conduzida de maneira autoritária, com a repressão policial, e ressaltou o projeto sanitarista para erradicar as doenças que afetavam a população carioca. Liderado por Oswaldo Cruz, diretor-geral da Saúde Pública, começaram as ações para melhorar a saúde no Rio de Janeiro. Esse projeto se direcionou, sobretudo, no combate de 3 doenças que afetavam a cidade: a varíola, a febre amarela e a peste bubônica. Para a febre amarela, criaram as brigadas de mata-mosquitos, equipes formadas para combater os focos da proliferação desse mosquito. Essas brigadas de mata-mosquitos agiam de maneira brusca, invadindo casas para fazer vistorias, ordenando a realização de reformas e até propondo a interdição e demolição de edifícios. No caso da peste bubônica, as equipes sanitárias incentivavam a população a caçar os ratos e entregá-los em troca de dinheiro. Por fim, no caso da varíola, a saída encontrada foi a realização de uma campanha de vacinação obrigatória. O projeto de vacinação foi proposto em junho de 1904 e em 31 de outubro a campanha de vacinação obrigatória tornou-se lei na cidade do Rio de Janeiro. A insatisfação da população da cidade com a vacinação obrigatória foi muito grande, o que gerou a criação da Liga contra a Vacinação Obrigatória. As motivações para a insatisfação eram em relação à violência pela qual a reforma e a campanha sanitária estava sendo realizada. Outra questão era a falta de informação da população, que tinha medo dos efeitos da vacina, sobretudo por uma série de boatos que espalhavam por ali. A população revoltou-se e foi para as ruas do Rio de Janeiro.
O protesto iniciou-se em 10 de novembro, no Largo do São Francisco, e logo se espalhou por outras regiões da cidade. O momento mais tenso da revolta foi no dia 13 de novembro, quando houve confrontos muito violentos dos manifestantes com a polícia. Houve saques a prédios públicos, vandalismo pela cidade e até troca de tiros entre a polícia e os manifestantes. Durante a revolta da vacina, houve ainda mobilização de trabalhadores, operários e até mesmo uma tentativa de golpe militar contra o presidente Rodrigues Alves. Mas esse golpe fracassou. No dia 16 de novembro, foi decretado estado de sítio e a polícia e o exército foram mobilizados para reprimir os manifestantes. A última grande ação policial deu-se no dia 23 de novembro, contra trabalhadores, operários mobilizados. Ao todo, a revolta da vacina deixou 31 mortos, 110 feridos, quase 1.000 presos e mais de 500 pessoas degredadas, mandadas para o Acre. Aqui terminamos nossa videoaula, onde abordamos o início da República no Brasil, as questões sociais e as revoltas, como a revolta da vacina, junto às transformações urbanas no início do século XX. Até o nosso próximo encontro. Um abraço!